hoje é um dia de festa para o nosso país. Nós deixamos de ser pária desse mundo. Porque era isso que a gente era até pouco tempo. Vocês se lembram? Quando o ministro das Relações Exteriores do governo anterior, do Mequetrefe, disse: se é para sermos pária, então seremos. É um horror. Bom, Luiz Inácio surfou na ONU, como já era de se esperar. Às vezes eu fico pensando, cara, de verdade, eu me acho um privilegiado por viver no mesmo tempo que esse senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que é um dos maiores estadistas da história da política mundial. E hoje ele provou isso. Eu separei aqui alguns trechos da fala dele, mas separei também alguns trechos da fala do Mequetrefe quando esteve na ONU em 2019. Eu não sou obrigado a ver isso sozinho. Mas, brincadeira à parte, na verdade eu fiz isso para a gente ter um critério comparativo para essa gente adoecida que anda por aí. Vamos soltar aqui então o nosso presidente da República. Segurem. Se hoje eu retorno na honrosa condição de presidente do Brasil, é graças à vitória da democracia em meu país. A democracia garantiu que superássemos o ódio, a desinformação e a opressão. A esperança, mais uma vez, venceu o medo. Nossa missão é unir o Brasil e reconstruir um país soberano, justo, sustentável, solidário, generoso e alegre. O Brasil está se reencontrando consigo mesmo, com nossa região, com o mundo e com o multilateralismo. Como não me canso de repetir, o Brasil está de volta. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos. Como se o Estado não tivesse que ser laico numa república. O cara só fala besteira e de uma forma agressiva, mas agressiva, sabe, que passa de todos os limites. Vamos seguindo em frente aqui, ó. Fala. Em 2013, um acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. Continuaremos críticos a toda tentativa de dividir o mundo em zona de influência e de reeditar a Guerra Fria. O Brasil seguirá denunciando medidas tomadas sem amparo na Carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador do terrorismo. Enquanto um fala sobre a paz, sobre a fome, o outro mostra que está em 1946, no início da Guerra Fria. O cara vai na ONU para falar de Cuba, dos mais médicos, um dos programas de maior sucesso na área da saúde pública desse país. Realmente, bicho, é uma tragédia. É uma tragédia, mas é bom a gente colar esses dois discursos e espalhar por aí. Compartilha, tem mais aqui. Apresento aos senhores um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. Senhoras e senhores, a desigualdade precisa inspirar indignação. Indignação com a fome, a pobreza, a guerra, o desrespeito ao ser humano. Somente movidos pela força da indignação, poderemos agir com vontade e determinação para vencer a desigualdade e transformar efetivamente o mundo a nosso redor. Deste modo, nosso país deixou de contribuir com a ditadura cubana, não mais enviando para Havana
300 milhões de dólares todos os anos. Nesses 7 anos que nos restam, a redução da desigualdade dentro dos países e entre eles deveria se tornar o objetivo síntese da Agenda 2030. Reduzir as desigualdades dentro dos países requer incluir os pobres nos orçamentos nacionais e fazer os ricos pagarem impostos proporcionais ao seu patrimônio. O livre mercado, as concessões e as privatizações já se fazem presentes hoje no Brasil. A economia está reagindo. Lançamos o Plano Brasil Sem Fome, que vai reunir uma série de iniciativas para reduzir a pobreza e a insegurança alimentar. Entre elas está o Bolsa Família, que se tornou referência mundial em programa de transferência de renda para famílias que mantêm suas crianças vacinadas e na escola. Inspirados na brasileira Berta Lutz, pioneira na defesa da igualdade de gênero na Carta da ONU, aprovamos a lei que torna obrigatória a igualdade salarial entre mulheres e homens no exercício da mesma função. Tento ainda destruir a inocência de nossas crianças, pervertendo até mesmo a identidade mais básica e elementar, a biológica. O politicamente correto passou a dominar o debate público para expulsar a racionalidade e substituí-la pela manipulação, pela repetição de clichês e pelas palavras de ordem. A ideologia invadiu a própria alma humana, para dela expulsar Deus e a dignidade com que Ele nos revestiu. Invadiu até a alma dela. Cara, é um horror. Bom, aí tem alguns pontos que vale destaque. Enquanto o presidente Luiz Inácio se preocupa com a fome, a desigualdade social do mundo, nós estamos falando das organizações das Nações Unidas, ele vai lá para fazer esse discurso, chamar atenção para a fome, para a desigualdade social. O outro foi em 2019 comemorar que tinha encerrado o programa Mais Médicos e que assim 300 milhões de dólares anualmente deixaram de ir para Cuba. É um vassalo. Vou falar uma coisa para vocês, cara. Às vezes a gente não sabe nem do que a gente escapou, viu? De verdade. Bom, tem mais ainda, né? Nós pedimos para acelerar aqui o vídeo para não ficar ouvindo muito esse catarrento falar, não. Mas é bom para a gente entender. Esse ponto que o Luiz Inácio tocou sobre Cuba é muito importante. Porque é uma forma de você enxergar o semelhante, o outro. O cara vai lá para comemorar. Agora vamos falar de Amazônia. Em primeiro lugar, meu governo tem o compromisso solene com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em benefício do Brasil e do mundo. O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade e riquezas minerais. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Somos 50 milhões de sul-americanos, amazônidas, cujo futuro depende da ação decisiva e coordenada dos países que detêm soberania sobre os territórios da região. Também aprofundamos o diálogo com outros países detentores de florestas tropicais da África e da Ásia. Queremos chegar à COP28 em Dubai, com uma visão conjunta que reflita sem qualquer tutela as prioridades de preservação das bacias amazônicas do Congo e do Bornéu-Mekong, a partir das nossas próprias necessidades. Sem mobilização de recursos financeiros e tecnológicos, não há como implementar o que decidimos no Acordo de Paris e no Marco Global da Biodiversidade. A promessa de destinar 100 bilhões de dólares anualmente para os países em desenvolvimento permanece apenas isso, uma longa promessa. Meus caros, 2 pontos aí. Primeiro,
Mequetrefe com as suas mentiras. Naquele momento, a Amazônia sofria um ataque feroz de tudo que não presta, protegidas pelo ministro do Meio Ambiente desse cidadão aí. E ele foi na ONU contar um monte de mentira. Ele tinha tido uma treta, inclusive porque os países da Europa reagiram. Ele tinha tido uma treta com Macron, presidente francês. Ele está falando para o Macron. Bom, e aí você vê o Luiz Inácio hoje, no dia de hoje, lá na ONU, com a elegância que a diplomacia exige, fazendo uma cobrança aos países ricos desse planeta. É uma diferença, bicho, que não cabe, não tem simetria nenhuma, não dá pra gente saber. De novo, né? Olha do que a gente escapou e o que a gente passou. Tem mais. Trabalhamos com outros países, entre eles os Estados Unidos, para que a democracia seja restabelecida na Venezuela, mas também nos empenhamos duramente para que outros países da América do Sul não experimentem esse nefasto regime. O Foro de São Paulo, organização criminosa, criada em 90 por Fidel Castro, Lula e Chávez, para difundir e implementar o socialismo na América Latina, ainda continua vivo e tem que ser combatido. A guerra na Ucrânia escancara a nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz, mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Tenho reiterado que é preciso trabalhar para criar espaço para negociações. Investe-se muito em armamentos e pouco em desenvolvimento. No ano passado, os gastos militares somaram mais de 2,224 bilhões de dólares. As despesas com armas nucleares chegaram a 83 bilhões de dólares, valor 20 vezes superior ao orçamento regular da ONU. Estabilidade e segurança não serão alcançadas onde há exclusão social e desigualdade. A ONU nasceu para ser a casa do entendimento e do diálogo. Pois é, gente. O outro é um psicopata. Então, de verdade, revendo essas imagens agora, a conclusão que eu cheguei é um psicopata. O cara vai na ONU falar da Venezuela, de Cuba, parece o mais tosco daqueles caras que estiveram em Brasília no 8 de janeiro. É surreal o que a gente passou. E agora, esse brilhantismo na diplomacia de Luiz Inácio e essa estatura moral e política que esse homem tem no Brasil. Ainda bem. Eu agradeço a você que esteve junto comigo, ombro a ombro, nesse período tão crítico do nosso país. Você que dedicou horas, dias, meses, anos para a gente enfrentar o fascismo, enfrentar essa loucura, essa psicopatia, essa sociopatia desse indivíduo que nos envergonhou para o mundo. Como disse o presidente Lula, o Brasil voltou. E voltou com tudo. Até mais.